em 2017, a média, olha só, a quantidade média de investidores, de cotistas nos fundos presentes no IFIX. Então, se você pegasse o IFIX lá em 2017 e olhasse a média de quantidade de cotistas, você teria alguma coisa de 4.700 investidores. Sim, os HGLGs da vida, os HGREs da vida, esses fundos que a gente conhece hoje, assim, nessa época eles tinham 5 mil investidores, sim, 6 mil, 7 mil, 10 mil, quando muito. E hoje a média dos fundos do IFIX é de 89 mil investidores. Né? Claro, tem alguns fundos que têm 800 mil investidores, tem outros que talvez tenham um pouco menos, mas na média 89 mil. Isso é bastante significativo para o mercado. O Baroni, volta só uma dúvida. Como que a gente não tem esse dado aqui, mas o que você acredita que mudou aqui? Mais gente entrou, ok, nós já sabemos disso, sabemos pela evolução do gráfico primeiro ali que a gente ficou olhando. Mas você acha que o próprio investidor passou também a colocar os ovos em vários cestos? Gente que tinha um fundo passou a ter vários fundos na carteira? Ou é mais por um crescimento da base de investidores em fundos imobiliários mesmo? Olha, eu acho que uma coisa está conectada na outra. Né? A gente começa a ver mais opcionalidades, né? Então, assim, os investidores começam a olhar e ter um cardápio maior. Antigamente, você tinha muita equivalência entre as carteiras. Se você pegasse 10 investidores há 10 anos atrás, eles tinham fundos muito próximos um do outro. As carteiras eram muito similares. Hoje, eu já acho que as carteiras são mais diferentes. Entendeu? Então uma coisa combina com a outra. A pergunta para sua resposta, a resposta para a sua pergunta, ela tem os dois lados também. Eu acho que são as duas coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Esse próximo slide, ele é muito interessante. Sim. A barrinha azul são fundos monoativos e ou locatários e ou fundos passivos. E a parte vermelha são os fundos multiativos e ou multilocatários e ou gestão ativa, tá? O que a gente vê de 2017 para cá? Que os fundos de gestão passiva, os fundos monoativos, eles começaram a perder espaço para os fundos de gestão ativa, os fundos maiores. Bom, o que isso quer dizer? Aliás, eu quero aproveitar aqui essa live, o Greg, e em nenhum momento eu falei na minha vida que fundo passivo é ruim, que fundo monolocatário é ruim, que fundo monoativo é ruim. Eu nunca falei isso. Uma expressão que eu sempre usei é que os fundos monoativos vão virar cotas de colecionadores. Por quê? Porque dentro de um ecossistema com 2 milhões de investidores, dentro de um ecossistema de liquidez de 207 milhões, né, 200 milhões por dia, indo para 300, aí voltando para os patamares mais antigos. Dentro de uma média de 90 mil investidores, na média, dentro do IFIX, é quase impossível você acomodar isso dentro dos fundos passivos. Então, os fundos passivos, eles viram cotas de colecionadores. E aqui eu vou ter uma oportunidade meio que única de dar um exemplo até um pouco mais descontraído. Quem sou eu para falar mal de um Maverick? Quem sou eu para falar mal de um Landau? Quem sou eu para falar mal de um Del Rey? São carros excelentes. Foram excelentes, e se você tiver um até hoje, ele vai valer bastante. Só que é um carro de colecionador. Né? Ele não faz parte mais de um ecossistema de compras e vendas de carros que a gente está acostumado a ver. Então, o que a gente precisa ver? A gente precisa pegar essa barra vermelha, entender que é para lá que é o futuro, na verdade já é o futuro. Né? Alguns fundos passivos, monoativos, eles foram liquidados, outros foram incorporados, alguns ainda continuam no mercado e vão continuar, a gente vai estar daqui 30 anos e vai continuar existindo um Maverick, vai continuar existindo um Landau, vai continuar existindo um Opala. Sim. Mas eles são quase que documentos, né? Exato, eles são retratos de uma época. Exato. Eles eram super importantes, né, para aqueles períodos, eles foram inovadores, eu tenho certeza disso, né? Foram líderes da indústria, mas eles são recortes de um momento histórico, eles já não cabem mais no produto que a maior parte das pessoas está demandando, né? Eles não atendem mais às necessidades da maior parte dos investidores. É um movimento natural, não é sobre melhor ou pior. Exatamente isso, não é sobre melhor ou pior. Mas aí o que acontece? Nessa barra vermelha você tem gestão ativa, você tem vários portfólios, você tem várias teses, várias estratégias de investimento. Qual que é o nosso trabalho, qual é o nosso papel aqui, Greg? Dentro dessa barra vermelha, dentro desse ecossistema, procurar selecionar ou procurar vislumbrar aqueles fundos, aqueles portfólios que têm condições de realmente
escreverem o próximo capítulo, o próximo ciclo da indústria de fundos imobiliários, percebe? Então, tudo está no seu lugar, tudo está no seu ritmo correto. Né? Você teve, se eu voltasse mais no tempo, eu não tenho esse dado aqui agora, mas se eu voltasse muito lá no tempo, eu ia ter essa barra azul muito maior do que a vermelha. Aliás, falar de gestão ativa começou a se falar, até onde eu me lembro, no final ali dos anos 2008, alguma coisa assim, que começou a se falar de multiportfólio de uma maneira mais clara. Né? Então é um assunto recente. Né? A indústria de fundos imobiliários ela nasce com o propósito de ser um ativo que leva o nome da gestora, junto com o nome do locatário, ou junto com o nome do prédio. Então, era assim que ia acontecer. Isso não quer dizer que seja ruim. Só que dentro de um ecossistema de milhões de investidores, você não consegue, né? Não dá para, a cada prédio novo que um fundo comprar, ele criar um fundo novo. Isso, tecnicamente, não funciona, né? Então, nós tivemos excelentes cases de sucesso. Eu já fiz esse estudo, tá, Greg? Só para trazer para você em grandes números. Um pouco mais da metade desses fundos do passado não deram certo, né? Aí sobra uma outra parte aqui, uma parcela deu muito certo, e dessa parcela que deu muito certo, alguns foram liquidados, outros foram incorporados, e outros continuam existindo, e tem uma outra pequena parcela que, assim, ficou no 0 a 0, não deu nem muito certo nem muito errado, tá lá, continua existindo. Mas, Greg, tem um ponto de curiosidade em todos eles. Eles ficam com uma liquidez incompatível com o mercado. Eles saem naturalmente do radar porque eles ficam com uma liquidez. Ele vira uma cota de colecionador. Quem tem não quer, não vende e não consegue comprar da mesma intensidade que ele habitualmente consegue comprar num fundo maior. Então, o que nós precisamos fazer? Respeitar esses fundos, que eles fizeram parte da história, respeitar que eles existem e têm suas preferências, mas entender que o futuro está nessa barra vermelha e a gente precisa agora continuar trabalhando para que essa barra vermelha fique cada vez melhor, para que a gente alcance mais o grau de maturidade.